É nosso convidado nesta edição Pedro Silva Pereira, eurodeputado do PS, vice-presidente do Parlamento Europeu e também relator do Parlamento Europeu para a implementação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Doutor, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Pedia-lhe uma primeira reação a estas declarações que ouvimos há pouco por parte do eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, a dizer que o governo português, o governo de António Costa, nunca percebeu a real importância do Reino Unido para a União Europeia. Bom, eu acho que essa é uma acusação que não faz nenhum sentido e que é preciso muita vontade de dizer mal, mesmo na véspera de Natal, para ir por aí. Portugal sempre teve uma relação de excelência com o Reino Unido e este governo também. Não é por acaso que a União Europeia escolheu para embaixador da União Europeia em Londres um português, o embaixador João Valde Almeida, porque reconhece essa relação privilegiada. Portugal teve o bom senso de unilateralmente tomar uma série de medidas favoráveis aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal, exatamente porque sabe que isso é a melhor forma de conseguir reciprocidade a favor dos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido. Antecipando-se, de certa forma, a um acordo? Antecipando-se a um acordo e ao longo das negociações Portugal sempre foi uma voz a favor de um acordo que fosse favorável às duas partes, mas que fosse um acordo justo. E creio que hoje chegamos realmente à notícia de um acordo e essa é uma boa notícia. O senhor concorda com Ursula von der Leyen quando diz que é um acordo justo e equilibrado, tendo em conta que as informações das últimas horas dão conta de uma cedência muito intensa por parte do Reino Unido em algumas matérias? Falamos evidentemente das questões quer das pescas, quer da concorrência comercial. Sim, não há dúvida que para que este acordo fosse possível, o Reino Unido teve que abandonar algumas das ilusões que alimentaram o Brexit desde o início. A ideia de que o Reino Unido podia sair da União Europeia, sair do mercado interno, sair da União Aduaneira e tudo se manter como estava antes e ter acesso pleno ao mercado europeu, o melhor de dois mundos. O melhor de dois mundos e depois com uma autonomia regulatória que lhes permitiria desregular verdadeiramente e isso não foi possível. Evidentemente que a condição para um acordo é que o Reino Unido, se quer ter, como vai ter, acesso ao mercado europeu sem pagar tarifas nem cotas, tem então que garantir que não há distorção da concorrência. Tem que garantir que os nossos padrões ambientais, sociais e laborais são protegidos, tem que garantir que as ajudas de Estado não introduzem uma concorrência desleal. E, portanto, isso ficou consagrado, não apenas nos princípios, mas também com instrumentos de garantia de cumprimento, incluindo a possibilidade de sanções e de suspensão de disposições do acordo se for introduzida uma divergência que prejudique o equilíbrio económico global do acordo. Doutor, nós nesta altura podemos falar de um acordo formal, mas não de um acordo que está em vigor. Portanto, não podemos dizer que a partir de 1 de janeiro há de facto um acordo. Há muitas questões para negociar, estamos aqui numa transição, enfim, complexa, tendo em conta que temos o Reino Unido há 47 anos no seio da União Europeia. Quando é que o senhor acredita que existirá de facto aquilo que podemos chamar um acordo pleno em vigor? Bom, vamos lá ver. Nós, o que tivemos hoje foi o anúncio de um entendimento entre os negociadores, validado politicamente pela Presidente da Comissão Europeia e pelo Primeiro-Ministro. Depois este acordo tem que ser traduzido em todas as línguas, tem que ser avaliado e validado pelos governos sentados na mesa do Conselho. Eu creio que isso acontecerá sem dificuldade, mas já não há tempo, materialmente falando, para que o Parlamento Europeu possa dar o seu consentimento ao acordo antes do final do período de transição, antes do fim do ano, que acontece já daqui por alguns dias. E, portanto, o que vai acontecer é que este acordo vai entrar em vigor provisoriamente. Isto é... E em pleno no início da primavera há condições para isso? 3 meses? Ou é um prazo demasiado ambicioso? Eu creio que até menos do que isso. Em não mais de 2 meses, o Parlamento Europeu pode fazer o escrutínio do acordo e expressar o seu consentimento. E então aquilo que é um acordo de aplicação provisória tornar-se-á um acordo de aplicação definitiva. E eu penso que isso é também uma boa notícia para a presidência portuguesa. Essa era a questão seguinte. Nós vamos ter o início da presidência portuguesa a coincidir com um acordo que é formal e que irá entrar em vigor durante a vigência da presidência portuguesa.
Qual é que vai ser o papel de Portugal enquanto presidente do Conselho Europeu e em que matérias é que o governo de António Costa pode utilizar, enfim, esta mais-valia que é estar na aliança mais antiga do mundo para desbloquear determinadas matérias que são, nesta altura, mais complexas e mais difíceis de negociar? Bom, sem dúvida que para a presidência portuguesa o sentimento é de alívio, como o de muita gente, porque o cenário de um não acordo acrescentaria ainda o caos que já está instalado por força da pandemia nas fronteiras entre o Reino Unido e a Europa. Eu creio que, portanto, um acordo é um bom começo também para a presidência portuguesa. Depois, é verdade que há a implementação do acordo. Há os aspectos práticos que têm que ver, por exemplo, já ainda com o acordo de saída, com a garantia dos direitos dos cidadãos, designadamente dos portugueses que vivem no Reino Unido. E essa vigilância vai ser muito importante e também no que diz respeito a este novo acordo, porque nós vimos com o acordo de saída que houve ali uma tentativa do Reino Unido para não cumprir aquilo que tinha assumido e até chegou a avançar com uma legislação, pois teve que retirar, que significaria o incumprimento do acordo. Ora, nós, portanto, vamos ter que ter uma atenção à aplicação prática, à vigilância deste acordo. Mas também devemos compreender, e eu creio que era importante que todos compreendessem isto neste momento, que a existência deste acordo não reproduz as condições que tínhamos no passado. As coisas não vão ficar na mesma. Vão mudar substancialmente. Há coisas que vão mudar. Há uma perda de direitos para os cidadãos portugueses. Por exemplo, vamos centrar-nos numa questão que para nós é importante, que são os cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido e, obviamente, os cidadãos britânicos que vivem em Portugal e são muitos, de parte a parte. Os direitos dos cidadãos foram a prioridade do acordo de saída. E, portanto, os direitos de residência de quem já estava, no caso no Reino Unido, há 5 anos, ou que estava em curso um processo já de permanência para chegar aos 5 anos, esses direitos foram garantidos. E, designadamente, também outros direitos associados em matéria de segurança social e de acesso à Como dizia saúde. há pouco, até de forma antecipada. Mas, portanto, é o acordo de saída que garante, essencialmente, esses direitos. Agora, vai mudar no que diz respeito, não tanto aos cidadãos que residem já no Reino Unido, ou na União Europeia, mas no que diz respeito à liberdade de circulação, que não vai existir nos mesmos termos. Alguns aspectos do reagrupamento familiar também vão sofrer entorces e, portanto, desse ponto de vista, temos uma situação que é diferente daquela que temos até hoje. Depois, por outro lado, o Reino Unido vai ficar fora do programa Erasmus. Isso não é uma boa notícia para os jovens, mas é uma consequência do Brexit. Há muitos nas reputadas universidades britânicas. Com certeza. É claro que os cidadãos europeus, os estudantes europeus, podem continuar a inscrever-se nas universidades britânicas, mas passarão a ser tratados como não europeus, ou seja, não comunitários. No caso, são não europeus, britânicos, não com o mesmo regime que é aplicado aos cidadãos britânicos, portanto isso implica custos mais elevados, um problema. Mas isso significa também que o Brexit implica danos. É um erro histórico, verdadeiramente. É histórico para o projeto europeu, eu penso que é um equívoco do ponto de vista dos próprios interesses britânicos. O Reino Unido é quem tem mais a perder com o Brexit. Este acordo minimiza esses danos, mas vai introduzir alterações. Os serviços financeiros, por exemplo, vão ficar de fora da regulação do acordo, não há uma cooperação acordada em matéria de política externa e de defesa, portanto, aquilo que vamos ter vai não ter gastos que não tinha até agora, porque obviamente vai depender praticamente dele próprio, não é? Ou seja, o Reino Unido tinha aqui aspectos de colaboração com a União Europeia que agora vai ter de assumir integralmente. Isto vai ter custos financeiros para o país. Vai ter custos económicos importantes, que seriam evidentemente muito maiores se não existisse um acordo, mas as próprias instituições britânicas, o Banco de Inglaterra, têm estimativas que são decepcionantes para o desempenho da economia britânica em resultado desta situação.
Para Portugal, alguns setores, designadamente em equipamentos elétricos e alguns outros equipamentos industriais, poderiam ser mais prejudicados se não existisse um acordo. Um acordo é, portanto, para esses setores uma boa notícia. Também o mesmo acontece para os nossos setores de exportação tradicional, dos têxteis ao calçado. Para o turismo, este acordo tem uma vantagem indireta, porque a grande questão para o turismo, que é muito importante, evidentemente, nas nossas relações económicas... Estamos a falar do nosso maior cliente, podemos dizer assim. A grande questão é o valor da Libra. E, portanto, se houvesse uma desvalorização significativa da Libra, a capacidade de compra e, portanto, dos turistas britânicos seria menor e, portanto, um não acordo também seria pior indiretamente para o turismo português. Portanto, eu creio que o acordo é positivo, ele significa uma diminuição, uma minimização dos danos do Brexit, mas esses danos existem. O senhor não teme que este acordo venha contaminar, de certa forma, a presidência portuguesa, obrigando o governo português entre aspas, a perder demasiado tempo? O senhor é o relator da implementação deste acordo de saída para o Brexit. Portugal não poderá empenhar demasiadas forças, demasiada atenção, demasiado tempo nesta questão concreta e perder a oportunidade de resolver outras questões e de apresentar soluções para outros problemas da União Europeia? O que eu tenho a certeza é que seria muito pior se não existisse acordo, porque então teríamos que gerir ainda as tentativas de concluir um acordo em cima das dificuldades da adaptação. Eu creio que as atenções vão se centrar, sobretudo, naqueles setores em que, mesmo com o acordo, há mudanças de regime e, portanto, isso vai requerer alguma atenção. Julgo que, em qualquer caso, nas fronteiras, as dificuldades burocráticas serão maiores do que aquelas que existem hoje e, portanto, isso vai requerer alguma atenção, mas eu diria que o Brexit, com este acordo, deixou de ser uma dor de cabeça para a presidência portuguesa, como certamente seria se o acordo não tivesse sido alcançado. Olhando para aquela que é a mais antiga aliança do mundo entre Portugal e o Reino Unido, creio que de finais do século XIV, nós podemos esperar que, fora do quadro de negociações da União Europeia, nós possamos chegar a acordos bilaterais com o Reino Unido em questões específicas, usando este canal direto de comunicação e este entendimento histórico entre as duas nações? Há alguns domínios em que ou entendimentos bilaterais ou tomadas de posição unilateral de um dos países esperando reciprocidade do outro são possíveis. Mas o campo para isso é relativamente limitado, porque uma das grandes vantagens da União Europeia e que se verificou aqui nesta negociação é precisamente que a União Europeia é mais forte quando está unida. Isso foi, aliás, muito sublinhado e é muito verdade. A União Europeia, muitos esperavam que depois do Brexit se entrasse num processo de desagregação e de desentendimentos, mas a União Europeia esteve unida, esteve firme, falando a uma só voz nesta negociação. É importante que continue assim, mas isso não vai com certeza impedir Portugal de aproveitar este seu relacionamento estratégico com o Reino Unido, a benefício das relações económicas das duas partes, das relações políticas, mas também a benefício dos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido.